não há intermediador entre você e Deus. Em Hebreus 9, diz o seguinte: eu vou citar versículos e vou explicar isso, porque eu acho que a gente entende que não existe realmente intermediador, mas a gente não bota isso em prática, sabe? Porque muitas vezes a gente procura cultos fortes, a gente procura que pessoas vão falar até a gente coisas que a gente quer saber do Senhor, ou então procura, mensagens ou algo do tipo, sendo que é literalmente só você trancar a porta do seu quarto, orar e pegar sua Bíblia e escutar o Senhor, sabe? A gente não precisa de que pessoas intercedam pela gente pra gente escutar a voz de Deus. A gente não precisa de cultos fortes para escutar a voz do Senhor. Só basta a gente abrir a Bíblia. Hebreus 9 diz o seguinte: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Ou seja, aqui ele nos dá que lá no Antigo Testamento tinha algumas regras a ser cumpridas para você adorar ao Senhor no templo. E Cristo, mais pra frente, no verso 14 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: quando o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é um mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que ele morreu com resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aqui ele nos mostra que não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos mais sacrificar bodes, não precisamos mais de intermediador, não precisamos de um sacerdote para falar com o Senhor. Cristo, ele foi o sangue essencial e o sangue único, não precisou morrer mais de uma vez. Em Hebreus 9:25 diz o seguinte: não porém, para se oferecer repetidas vezes, e semelhante ao sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisava sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, uma vez só. Ele não precisou morrer mais do que isso, uma vez só. E ele se adentrou ao mais alto tabernáculo e disse: Senhor, Deus, eu entrego meu sangue por eles, por nós, sabe? Isso é muito doido, porque Deus, Jesus, ele literalmente entregou Jesus de bandeja para que você possamos ter acesso a ele, sabe? A Bíblia nos mostra em todo o contexto o que era necessário para a adoração ao Senhor no Antigo Testamento. Era necessário você sacrificar coisas e você falar com o sumo sacerdote e coisas do tipo. Mas hoje em dia, o Senhor trouxe a paz e trouxe a esperança eterna, sabe? Essa herança que o Senhor fala é Cristo. A herança que nós teremos, que nós ansiamos, é Cristo, sabe? Cristo veio a morrer para que nós tenhamos acesso e não precisamos de regras para adorar. Mas Cristo veio a morrer para que a gente tenha total liberdade em adoração a Deus. Então nós não precisamos de intermediador, nós não precisamos mais uma vez de cultos fortes, nós não precisamos mais uma vez de buscar palavras do Senhor pela rua para pessoas orar em casa e falar: Senhor, que tal pessoa vem falar comigo para que eu possa entender a tua voz. Não. Se você está com dificuldade de ouvir a voz do Senhor, é porque você não está buscando com tanta força. A realidade é essa, não tem outro questionamento. Uma vez eu escutei que Deus, ele nunca... A gente cristão, né, tem muito esse costume de falar que estamos passando pelo momento de silêncio do Senhor. Mas isso é mentira. Sim, o Senhor, ele nunca fica em silêncio. Então, quando a gente passa por esse período de silêncio do Senhor, nada mais é do que a gente colocar coisas acima do Senhor, sabe? Nada mais é do que a gente colocar vozes externas acima da voz do Senhor, e por isso a gente não escuta com clareza a voz do Espírito Santo. Mas o que eu entendo e oro pela vida de cada um aqui é que possamos entender que a morte de Cristo foi suficiente para ter liberdade em adoração a Cristo, e que não vamos buscar outras coisas senão abrir nossas Bíblias e escutar aquilo que Ele tem para derramar sobre nós.
Porque Cristo não precisa morrer mais de uma vez para a liberdade da gente, sabe? Com essa morte, Ele abriu nossos olhos e nos trouxe para perto. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Minha oração nesse dia é que realmente possamos entender que Cristo é suficiente. A palavra é suficiente. Amém. Tchau.